Rita, eu já quero começar falando com você sobre os recordes recentes da Bolsa Brasileira. Teve uma valorização real, uma alta dos juros. A gente já tem, Rita, um acumulado de mais de 10 mil pontos desde segunda-feira. O que explica esses movimentos recentes? Rita, eu já quero te perguntar se o que está pesando mais é o cenário eleitoral aquecido aqui do Brasil ou se é a questão geopolítica. Boa tarde para você, querida. Bom dia, boa tarde, Gustavo. Na verdade, o que está pesando mais, quer dizer, a nosso favor, está pesando para o mundo e os emergentes estão surfando aí nessa realocação de ativos, né? Porque os Estados Unidos, como você acabou de falar, não está sendo mais aquele porto seguro. E o que a gente tem visto são recordes no preço do ouro, de outros metais e uma migração de recursos para os países emergentes que não estão nesse foco aí, nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Então, o Brasil, pelo tamanho da sua economia e pela liquidez que ele tem das suas ações, com elas sendo negociadas, inclusive, em bolsas internacionais, ele tem atraído muito fluxo para as nossas blue chips. E aí nós temos duas produtoras de commodities exportadoras, nós estamos falando de Vale e Petrobras, que estão surfando e surfando bem nessa onda, além dos nossos bancos, que são historicamente muito bem administrados e com históricos de lucros cada vez maiores em função do nosso nível de taxa de juros. Então, os bancos, Petrobras e Vale, são as ações que estão sugando mais essa realocação. Mas nós tivemos ontem uma alta muito robusta, com praticamente todas as ações integrantes do Ibovespa em alta, com exceção de uma ação que foi a Drogasil, né? E hoje, o que a gente vê? O dólar praticamente no 0 a 0, mostrando a entrada de capital no Brasil, o volume, que é a coisa mais importante. Eu falei ontem, eu vou repetir hoje, volume precede preço. Nós estamos indo para o quarto pregão consecutivo com a Bolsa fechando em máximas históricas, né? É o quarto pregão que ela fecha, se continuar nesse ritmo hoje, em máxima histórica. E isso está sendo sustentado por um aumento de volume na B3. E isso é que importa, porque quando você tem uma alta de preços recorrente, você precisa que o dinheiro negociado seja cada vez maior para sustentar as ações naquele novo nível de preço. Se o dinheiro para de entrar, aí as ações voltam a cair. E hoje, de novo, a projeção de volume é muito boa. A B3 vinha negociando volumes ridículos, a gente até falou sobre isso aqui na CNN Money. Então, uma bolsa para uma economia do tamanho do Brasil não podia negociar 15 bilhões, 18 bilhões por dia. Depois ela estava na média aí de 21, 22, e desde que esse fluxo começou a entrar, nós estamos tendo volumes de 40 bilhões. A projeção de hoje é para 30 bilhões. Então, está havendo, sim, uma entrada de novos recursos, o que sustenta e mantém essa alta. Mas a gente tem que lembrar que o mundo hoje, né, é tudo em tempo real e a volatilidade está aí. Da mesma forma que esse dinheiro entra, ele pode ir embora dependendo do que acontecer em termos, por exemplo, geopolíticos, né? Então, hoje, com o Trump mirando o Irã, o preço do barril de petróleo está subindo, subindo muito, puxando as ações da Petrobras e das petrolíferas. O minério subiu no mercado internacional, a Vale continua subindo e o presidente da Vale falou que quer dobrar a produção de cobre da empresa, o que é uma notícia muito boa. O negócio agora é ter metais, né? Metais estratégicos. O negócio é produzir ouro, é produzir cobre, que é o que está na moda. Antes eram as criptomoedas, os criptoativos agora estão dando lugar a esses metais estratégicos, né, para a tecnologia, para a indústria de ponta, etc. Mas, enfim, o retrato é esse, o fluxo está entrando, juros em queda, dólar praticamente estável com a entrada de recursos e bolsa, mais uma vez, em alta. Rita, outra coisa que mexe um pouco com a nossa economia, pouco não muito, na esteira da sexta liquidação que foi feita pelo Banco Central. Nessa semana tivemos a liquidação do Will Bank, que está ligado ao Banco Master, e hoje, mais cedo, a Polícia Federal deflagrou uma operação na Previdência do Rio de Janeiro por conta da investigação sobre ativos justamente do Banco Master. Como que você vê essa propagação de ativos e de investigações do Banco Master, Rita? Nós tivemos, num primeiro momento, a liquidação extrajudicial pela situação em que o Banco Master se encontrava de insolvência.
Agora, o que está acontecendo é que a polícia está indo atrás dessa rede que foi montada por esse conglomerado, envolvendo instituições, né, públicas, né, fundos de previdência, e houve também essa preocupação pelo nível de concentração dos recursos de um fundo de previdência em uma única instituição. Foi isso que chamou a atenção, está chamando a atenção. Então, a RioPrev foi avisada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, lá em maio, que a concentração estava alta. Ao invés de diminuir a exposição, eles foram só aumentando. Quando chegou em outubro, segundo o Tribunal de Contas, a concentração dos ativos da RioPrev em produtos do Banco Master chegava a 25%. Isso é extremamente perigoso para os aposentados. E quando chegou nesse nível, e eles, ao invés de reduzirem, eles continuaram a aumentar, e se a gente olha a linha do tempo, quando que começaram os problemas no Banco Master? Em maio, que isso vazou, né? Que começou, vai negociar, o BRB vai comprar. Por quê? Em maio, a maioria dos grandes bancos, e alguns deles usavam as suas plataformas para venderem títulos do Banco Master, eles acenderam a luz amarela, a luz vermelha, quando perceberam que 30% dos recursos do Fundo Garantidor de Crédito, cujo a maioria dos recursos era colocada por esses grandes bancos, estavam garantindo títulos do Master. Então, esses bancões que vendiam, que davam liquidez, né, nas suas redes para os títulos do Banco Master, pararam de vender. Aí não tinha como rodar a bicicleta. E nisso houve uma venda muito forte para esses fundos de pensão. Tanto que o aumento da concentração da RioPrev começa em maio e estoura lá em outubro, com 25%. E se a gente olhar também, há uma concentração muito grande lá no estado do Amapá. Então, somando essa confusão toda, lá na RioPrev, a coisa dizem que está em torno de 970 milhões. No Amapá, cerca de 400. E que a encrenca chega na faixa aí de 2 bilhões. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Porque agora eles estão destrinchando essa rede que foi montada pelo conglomerado para se sustentar vivo, né? E aí que a coisa começa a pegar. Então, vão pegar lá o diretor e, coincidentemente, né, não existe muita coincidência, quando entra um novo diretor na RioPrev, é que começa esse aumento de concentração nos títulos do Banco Master. Então, as coisas agora vão ficar mais claras, né? E eu queria aproveitar, sabe, Gustavo, tem hora que a gente fica assim, hoje num blog da Malu Gaspar, no Globo, ela coloca como se o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, tivesse sugerido ao ex-presidente do BRB a compra de carteiras fraudadas. Eu acho lamentável, desnecessário, no momento desse. Ele era o diretor de fiscalização, foi ele que sugeriu a liquidação, ele que acompanhou o processo. Então, numa hora dessa, soltar uma notícia num blog sem nenhum tipo de prova, tentando de novo descredibilizar o Banco Central, que é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Portanto, as coisas, ainda tem muita coisa para acontecer. O envolvimento do Banco Master com o mundo, com as figuras políticas, com o mundo público, é muito grande. Então, é por isso que as coisas estão tomando um rumo que nós, brasileiros, estamos ficando, até certo ponto, perplexos com tudo que está sendo colocado na mesa a partir da liquidação do Banco Master, que fez uma pirâmide usando o Fundo Garantidor de Crédito como garantia, captando recursos dos pobres, coitados, pequenos investidores, porque eles, como eu, como todo mundo, acreditam no Fundo Garantidor de Crédito, que vai ter que ser recomposto. Eles vão ter que fazer uma capitalização aí em torno de 55 bilhões, porque se somarmos os 41 lá do Master, mais os 6,3, 6,5 do Will Bank, nós estamos falando de quase 40% dos 121 bilhões que compõem o Fundo Garantidor de Crédito. E, pela lei, ele tem que ter um capital mínimo. E para recompor esse capital mínimo, talvez eles tenham que fazer um aporte de 55 bilhões. Então, assim, foi uma armação em que até os próprios bancos
se viram, né, de repente, eles falaram, nossa, o que está acontecendo? Quando a luz acendeu, em maio, eles tiraram, né, esses títulos do Master das suas plataformas, pararam de distribuir isso para o público em geral, e agora nós estamos vendo a outra alternativa que o Banco Master usou para se capitalizar a partir de maio, que foi através desses fundos de pensão de estados, de municípios, o que é muito triste, porque aí nós estamos falando de pessoas aposentadas que podem ficar sem receber. Rita, inclusive, essa questão do Ailton de Aquino, do Banco Central, pode estremecer, em certa medida, a confiança que o mercado, a economia como um todo tem no Banco Central. A gente segue acompanhando os desdobramentos que não acabam nunca, Rita. Esse caso do Banco Master se arrasta e a gente vê os próximos capítulos. Te agradeço, viu, pelo seu tempo, Rita Bondim, a nossa comentarista de economia aqui no CNN Money. Até a próxima. Gustavo, mas eu só queria enfatizar, claro. O Banco Central já saiu em defesa do Ailton Aquino e o Ailton Aquino já colocou todos os seus sigilos à disposição. Eu continuo acreditando na seriedade e na lisura do Banco Central. Excelente, Rita. A gente segue acompanhando tudo isso. Que bom que o Banco Central acobertou essa história defendendo, portanto, os seus pares. A gente volta contigo ao longo da semana, Rita. Obrigado.